filme só serve para poder preparar o sucesso das sequências. Então nós vamos pular o primeiro filme e vamos direto pro sucesso do 2. Eu estava conversando aqui com o Marcelo e com o Marcos, pessoal, que eu caí direitinho na estratégia do Abestalhados 2, porque eu recebi a chamada da entrevista assim super rápida, e eu falei, gente, eu nunca vi esse filme, como é que eu deixei passar? E obviamente eu não tinha lido o release e caí na pegadinha da brincadeira, bem divertida, por sinal. E eu queria ouvir do Marcos e do Marcelo como que foi a origem dessa história, se eles pudessem contar o que tem em paralelo com a história do Abestalhados e dos Acelerados com este filme que está lançando, que está chegando aos cinemas agora? Pode começar, Marcelo. Olha, o Abestalhados 2 é um filme sobre cinema, né? Para quem gosta de cinema, acho que é um filme sem barreiras, assim, toda a família pode ver, que é um filme para, né, pessoas de diferentes lugares e, enfim, a gente acredita que, a princípio, o que a gente queria era fazer uma comédia boa, uma comédia engraçada. E aí, o desafio surgiu, no meu caso, assim, através de uma conversa que eu tive com o Marcos e Cláudia em 2015. E eles propuseram fazer um filme e eles já tinham a ideia do título, Abestalhados 2. E a gente, né, pensou, caramba, Abestalhados 2, essa coisa de continuidade, veio a mistura do gênero ação e comédia, né? Criar que seriam produtores brasileiros tentando fazer um filme cheio de ação, meio hollywoodiano no Brasil, né? Como seria isso, né? A partir dessa pergunta, a gente começou a escrever o argumento, o roteiro, e é lógico que muitas coisas das nossas vidas que a gente vivenciou no set, a gente acabou trazendo para o roteiro também. E a ideia de fazer o 2 de uma vez é porque esse grupo quer fazer um filme de sucesso, né? Então eles estão fazendo um grande esforço. Então por que não fazer direto o 2? Né? A sacada deles é, vamos fazer direto o 2, porque tanto se teve o 1 e foi bem, as pessoas vão ver o 2 e vão dizer, não, já teve o 1 e foi bem, né? Você vai no cinema, você vê lá o cartaz, o 2, você diz, eu vou ver o 2 porque se teve o 2, tá tendo o 2 é porque o primeiro foi bom, né? Então, evidentemente, essa premissa, né, de ser o 2 sem nunca ter tido um, a gente explora no filme inteiro, mas evidentemente o filme é um filme sobre a comédia que é viver nesse país, né, que a comédia que é viver no Brasil, né? A gente extrapola desse mundo do cinema, é uma grande homenagem ao cinema, né? Mas na verdade, é uma comédia sobre o que é viver no Brasil, o quanto a gente tem que se arranjar, o quanto para a gente fazer as coisas no Brasil, a gente tem que improvisar, né? E é o que eles fazem o tempo inteiro, eles improvisam para acabar o filme deles. Marcos, você falou das cenas de ação. E elas me impressionaram muito, tem efeitos especiais para valer ali. Aquela moto que se move sozinha, aquela subida dele, do herói dessa história. Conta um pouquinho dessa parte técnica mesmo, porque, juro, as lutas me chamaram a atenção. A gente encarou um desafio muito complexo nesse filme. A gente queria que ele tivesse um nível de filme gringo, né? Eles dizem, ficou gringo, né? Desde o início a gente sabia que só ia funcionar se as cenas que eles filmam funcionam muito bem, são boas cenas, porque a história diz a um certo ponto que eles conseguem distribuir o filme, né? Então a gente sabia que aquilo ali não ia funcionar se não fosse de alto nível. Tanto é que a gente demorou para fazer o filme, a gente teve que ir atrás de uma verba para fazer direito isso. Efeito, luta, é tudo muito caro. Fazer isso é caro porque exige muita preparação. Não é só o efeito especial, a preparação para você chegar no efeito especial é muito caro e você tem que planejar muito bem, né? Então, ele é um exemplo interessante, o Abestalhados 2, de como você, mesmo para você fazer uma comédia, você tem que planejar muito bem. Cinema tem que ser muito planejado, né? É blockbuster. Tirando isso aqui, ó, acabou tudo, acabou o filme. Vai ter filme sim, vou conseguir dinheiro para fazer esse filme. Conta um pouco da formação dessa trupe de abestalhados, porque eu acho que sem a sintonia que a gente tem em cena, o filme ia estar em apuros, e a coisa ali é orgânica, é uma bagunça geral de gente muito boa e muito divertida. Foi legal que a gente juntou no quarteto protagonista representantes de gerações diferentes daquela comédia que surgiu na MTV antiga, né? Onde eu também nasci ali, né? Eu comecei dirigindo comédia MTV, os programas de comédia. Então, a gente juntou o Leandro e o Raul, que vieram com essa coisa do choque de cultura. O Paulinho Serra, que tem a passagem pelo comédia MTV, fez muita coisa em outros lugares também.
né? E o Filipinho e o Bruno Sutter, que vieram do Hermes e Renato. E, além disso, a gente teve muitos outros comediantes de outras escolas, né? Como o Mansfield, né? O Maurício Meirelles. Então, acabou sendo um pouco uma brincadeira de escalar um time de comediantes, representantes de diferentes vertentes do humor atual também, e que tivessem todos comprometidos com o tom do filme, com esse tom que é mais naturalista, que está mais, né, no silêncio do que no bordão, do que na claque, né? E acho que a gente foi muito feliz na escolha do elenco, assim, que todo mundo entregou um acting impecável, e acho que isso contribuiu muito para o filme estar tão divertido. Eu acho que essa organicidade deles também, sabe, Suzana, se deveu também ao muito ensaio que a gente fez. A gente ensaiou muito o filme. Bastante. Então, isso foi criado, eles são pessoas extremamente, né, criativas, os 4 atores são muito, muito criativos, e a gente sabia que só ia funcionar se eles fossem realmente uma banda, né? Um grupo com muito bem colocado junto, né? E a gente ensaiou muito, a gente preparou o filme extenuamente, assim, foi muito gostoso esse processo, inclusive, porque a gente descobriu os tons, né? Tô disposto a dar meu sangue por esse filme, trabalhar de madrugada. Esse é o filme da minha vida. Fico pensando, né? Fazer cinema aqui é quase uma coisa de guerrilha, né? De você fazer na raça total. Mas, de repente, a gente vê um filme como esse com uma bela distribuidora por trás. Isso é um caminho muito longo? É um caminho longo, né? Assim, esse é o meu 4º longa com a Major, né? Eu fiz filmes com a Warner, meu próximo filme que eu estou rodando agora, o Estômago 2, é com a Warner. Né? O filme anterior foi com a Paramount, o anterior ainda foi com a Warner. Esse é o primeiro filme com a Disney, eu tenho mais um filme para fazer com a Disney, né? Eu acho que o cinema brasileiro, obviamente, existe todo um cinema independente, mas o fato da gente ter criado, no decorrer dos anos, mecanismos que nos permitem fazer cinema com esses partners, com esses parceiros, né? Com essa distribuição, com esse nível de produção, é uma coisa que a gente não pode perder, né? Não podemos perder, porque o cinema brasileiro fez passos de gigante nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, na verdade. Né? É tão bom você poder ter essas parcerias e que, ao contrário do que muitos pensam, não te limita criativamente, assim. A gente fez, Marcelo, a gente fez o que quis, né? Não, a Disney não deu direcionamentos de roteiro que, sabe, fizessem alguma mudança muito drástica na trama, assim. A gente teve muita liberdade. Então, realmente, a gente acho que teve um filme como uma comédia tem que ser, né? Com liberdade para ser engraçado e respeitando, como o Marcos falou, a piada é sobre o cinema, né? A gente olhar, né, com uma autocrítica também e saber que o mais importante era isso, o filme ser engraçado e não ter barreiras. Então, acho que a gente conseguiu um filme que é engraçado, que todo mundo pode acessar e se divertir com ele. Suzana, Seguiram sim. Apesar do personagem dizer que cinema e dinheiro não combinam, isto não é verdade. Sem uma parceria com uma da Disney, né, na coprodução do filme, a gente não teria feito aquelas cenas de ação e o filme não teria funcionado. Então, assim, existem projetos que você pode fazer muito pequenos, mas existem projetos que você precisa de dinheiro, não tem jeito. Tem jeito. Tá na tela, pessoal, tá na tela. Eu me diverti muito mais do que eu esperava. Tá? Então, olha, um beijão para vocês, muito sucesso e muito obrigada. Abestalhados 2 já nasce o sucesso, né? Já é 2, tá tudo certo. É o 2, né? Muito obrigado. Um beijo para vocês. Obrigado. Obrigada, viu? Valeu, Suzana. Beijo. Tchau, tchau. E agora, Paulo? O filme acabou de vez, cara. Manuel, deixa de ser negativo. Para de falar isso, por favor.